TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos mandar a sua sugestão de reportagem, a sua reclamação, a sua denúncia. Nossos canais já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Então, flagrou alguma situação, fez vídeo, fez foto, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo, gente. Olhem essas imagens, realmente uma pintura feita por Deus. Olha só que imagem linda. Coloca na tela cheia, Caio, por favor. Olha só, gente. Céu azul, o sol nascendo ali por detrás da montanha, imagem linda. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 11 de junho. Governo do Estado do Rio reforça o uso de alerta emergencial para celulares. Você vai ver também que Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe com a chegada do inverno. Você vê ainda que comissário de polícia aponta falta de estrutura em Petrópolis como maior empecilho no resgate de animais que sofrem maus tratos na cidade. E ainda, pela Copa, crianças pintam um muro com as cores do Brasil em Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Então a gente começa essa edição vendo o que é destaque no nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site ou nas bancas. Aqui na nossa região tem o Correio Petropolitano, apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página, pois é, na linha vermelha, STF obriga a Prefeitura do Rio a fazer obras em comunidade dominada pelo Comando Vermelho, está na página 2, assinado pelo Capelli. Temos ainda ali Copa, FIFA foi alertada aos riscos de discriminação. Entidade foi avisada em 2018 sobre as restrições alfandegárias norte-americanas. Está lá na página 7 no Correio Bastidores. E aqui no nosso texto, legenda TRE do Rio empossa 42 novos juízes. Em cerimônia realizada no auditório do Palácio da Democracia, sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, 42 magistrados estaduais assinaram o termo de posse como juízes eleitorais. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Vamos então agora à página 15 ver o que é destaque por lá? Lá no Petropolitano, STF nega recursos da Prefeitura de Petrópolis e do Estado do Rio. Processos tratam de áreas de risco e medidas de prevenção. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem do que se trata essa reportagem, porque o Supremo Tribunal Federal negou os recursos apresentados pela Prefeitura de Petrópolis e pelo governo do estado contra a decisão do Tribunal de Justiça, que determinou a adoção de medidas de proteção em áreas vulneráveis atingida pela tragédia socioambiental de 2022. O ministro Edson Fachin entendeu que os pedidos tratavam apenas de uma decisão liminar, para a qual não cabe recurso extraordinário. Essa reportagem completa você acompanha aqui no nosso site e também nas bancas, apenas R$2. E aqui nas Petropolitanas, suspensão, vamos ver
sobre uma licitação. Edital suspenso vai atrasar regularização fundiária. A licitação de R$ 2 milhões destinada à elaboração do projeto de regularização fundiária urbana de interesse social em Petrópolis foi suspensa. A medida foi realizada após a apresentação de uma impugnação ao edital do certame, que previa a contratação de uma empresa especializada para desenvolver estudos e ações técnicas voltadas à regularização de imóveis no município. Vamos agora ver o que é destaque na nossa página 16. Por lá, o Cefet poderá ampliar cursos e servidores. Proposta que cria a Universidade Tecnológica do Estado do Rio. Então, a possível transformação do Cefet em Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro é vista como uma oportunidade de crescimento para a unidade de Petrópolis. Mas a gente tem muita reportagem em vídeo para trazer para vocês. Porque, olha só, a Secretaria de Saúde de Petrópolis suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde, que decidiu interromper o uso do imunizante em todo o país após a investigação de casos graves e até 2 mortes. Vamos ver. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 8. Segundo a pasta, mais de 500 mil doses da vacina do Butantan já foram aplicadas no país. Entre os vacinados, 42 pessoas apresentaram sintomas mais severos, 3 precisaram ser internadas e 2 morreram. As autoridades afirmam que ainda não é possível confirmar se os casos foram causados pela vacina, mas a suspensão foi adotada como medida de precaução enquanto as investigações continuam. Em Petrópolis, a interrupção da campanha foi imediata. O município recebeu 1.130 doses do imunizante e já havia vacinado 328 profissionais da atenção primária. A Secretaria de Saúde informou que acompanha as orientações do Ministério da Saúde e aguarda novas definições sobre a continuidade da estratégia vacinal. De acordo com a Prefeitura, foram registradas 60 notificações de reações adversas leves entre profissionais imunizados. Houve ainda um caso considerado grave, mas o paciente foi atendido em uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu alta médica após realizar exame para dengue com resultado negativo e passa bem. Essa descontinuidade ela tem um objetivo. Primeiro, é a ação de precaução, que deve sempre guiar quem respeita a vida, quem respeita a ciência, né? Ainda mais quando a gente está falando de vacinação. Segundo, para que Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan aprofundem a investigação. O Ministério da Saúde reforça que a suspensão não significa que a vacina perdeu a eficácia. Segundo a pasta, pessoas que já receberam o imunizante continuam protegidas contra a doença. Quem foi vacinado recentemente deve ficar atento a sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos ou sinais de desidratação e procurar atendimento médico caso apresente agravamento no quadro. Nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Enquanto a investigação avança, a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga. Além da imunização, eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença. E olha só, gente, mais de 46 mil petropolitanos já receberam a vacina contra a gripe em Petrópolis. A campanha de imunização segue em andamento e a vacina está liberada para toda a população em 30 unidades de saúde do município. Olha só. Em pouco mais de 2 meses de campanha, a
A Prefeitura de Petrópolis aplicou 46.427 doses da vacina contra a influenza. A maior parte delas foi destinada aos idosos, com 23.812 doses aplicadas. Entre o público prioritário, formado por idosos, crianças e gestantes, a cobertura vacinal atingiu 35,66% até o momento. Desde o dia 19 de maio, quando a vacina foi liberada para todos os públicos, 16.618 pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários também foram imunizadas. O objetivo da campanha é vacinar 90% do público-alvo, reduzindo complicações, internações e mortes causadas pela gripe. A Secretaria de Saúde reforçou a importância de aproveitar a disponibilidade da vacina nas unidades de saúde e manter a caderneta de vacinação em dia. Além disso, destacou que a imunização continua sendo a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir a pressão sobre os serviços de saúde nos períodos de maior circulação do vírus. Para as pessoas que têm interesse em se vacinar, é necessário ir em uma unidade de saúde com documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. E com a proximidade do inverno e o frio já aterrorizando a gente e também o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio alerta para a importância da prevenção. No Dia Nacional da Imunização, a principal recomendação é manter a vacinação contra a gripe em dia. Com a queda das temperaturas e as mudanças bruscas no clima, gripes e outras infecções respiratórias costumam se tornar mais frequentes. Por isso, além da vacinação, a orientação é adotar hábitos simples no dia a dia, como lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e manter os ambientes bem ventilados. A Secretaria também reforça que, ao apresentar sintomas como febre, tosse e mal-estar, a população deve procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até o dia 4 de junho, o estado registrou mais de 7.000 internações e 424 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 996 internações e 42 óbitos foram associados à influenza. Com a chegada do inverno, a Secretaria de Estado de Saúde tem uma maior preocupação com as infecções respiratórias agudas. Para isso, temos a vacina contra a influenza, que é uma importante medida para a prevenção das infecções graves. Até o início de junho, mais de 1.200.000 doses da vacina contra a gripe haviam sido aplicadas nos grupos prioritários no estado. A cobertura vacinal, no entanto, estava em 27,5%, ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Crianças pequenas, gestantes, puérperas e idosos fazem parte do grupo mais vulnerável às complicações da doença. A influenza pode evoluir para quadros graves, como pneumonia, agravar doenças crônicas e até levar à morte. Essa vacina ela está disponível em todas as unidades de saúde para um público prioritário, que são crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e idosos. A população deve buscar essa vacina nas suas unidades de saúde mais próximas, para dessa forma se prevenir. A vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nas unidades do Sistema Único de Saúde. A estratégia de vacinação no estado será mantida até 31 de janeiro de 2027, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e também da Anvisa. A recomendação é que a população procure o posto de saúde mais próximo e mantenha a caderneta de vacinação atualizada para atravessar o inverno com mais proteção. E o governo do estado reforçou o uso do Cell Broadcast, que, para quem não sabe, é uma tecnologia que envia alertas emergenciais para celulares em áreas de risco sem necessidade de cadastro ou internet. A ferramenta foi acionada 169 vezes durante o último verão e, segundo a Defesa Civil, contribui para a redução das mortes relacionadas às chuvas no estado do Rio. O alerta aparece na tela do celular, acompanhado de um sinal sonoro e chama a atenção da população para situações de risco iminente. O sistema é utilizado apenas em casos graves, quando há ameaça real à vida e funciona mesmo sem conexão com a internet ou cadastro prévio do usuário. Durante o verão de 2025 para 2026, a ferramenta foi acionada 169 vezes em diferentes regiões do estado.
Apesar do grande volume de chuvas registrado no período, a Defesa Civil contabilizou apenas 3 mortes relacionadas aos eventos meteorológicos. Além dos alertas enviados diretamente para os celulares, a Defesa Civil mantém um monitoramento permanente das condições climáticas. As informações são repassadas para os municípios e ajudam na preparação de equipes, abrigos e ações de emergência antes que os problemas aconteçam. O trabalho é realizado 24 horas por dia por equipes de meteorologistas, geólogos, hidrólogos e operadores. A gente tem o severo, que é quando aquele que a gente sabe que vai acontecer, já é esperado que vai acontecer, então a gente avisa a pessoa para que acabe o efeito surpresa. E o outro método é o extremo, que é aquele quando não tem jeito, é imediato. Mas antes disso, a gente tem outras ferramentas. Além do Cell Broadcast, a população também pode receber informações por sirenes instaladas em áreas de risco, redes sociais, painéis de monitoramento e pelo serviço gratuito de SMS. Lembrando que, para se cadastrar, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199 e passar a receber os avisos diretamente no celular. E a ferramenta já tem sido utilizada em diferentes situações de risco no estado. No início desse ano, por exemplo, o alerta Cell Broadcast foi acionado durante a ressaca nas praias do Rio de Janeiro, com o objetivo de orientar a população e evitar afogamentos. A gente mandou o Cell Broadcast para alerta de ressaca. A gente mandou o Cell Broadcast e foi a primeira vez no nosso país que isso foi feito, né? E foi usado. A gente sabia que a praia de Copacabana está sempre lotada no Ano Novo, né? É uma área muito visitada pelos turistas. Com a chegada do inverno e o período mais seco do ano, o foco do monitoramento passa a incluir a baixa umidade do ar e os incêndios florestais. Nesse caso, a Defesa Civil orienta a população a evitar queimadas, a soltura de balões e outras práticas que possam provocar focos de incêndio. A expectativa é ampliar o uso dos alertas emergenciais também para situações críticas de baixa umidade, reforçando as ações de prevenção e garantindo que a população tenha mais tempo para agir diante de qualquer ameaça. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já e no próximo bloco tem muito sobre esporte, Copa do Mundo, a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você?
Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, alunos do Colégio Santa Catarina em Petrópolis pintaram o muro da escola com as cores do Brasil por conta da Copa do Mundo. Essa atividade aconteceu ontem, terça-feira, e foi marcada por muita diversão e aprendizado para as crianças. O futebol é um esporte que mexe com todos os brasileiros, ainda mais quando se trata de seleção brasileira. Por isso, nesta terça-feira, crianças de 1 a 9 anos de idade do Colégio Santa Catarina distribuíram as cores do Brasil aqui pelo muro da escola. O objetivo foi marcar a primeira Copa de grande parte dos pequenos, que já estão ansiosos para o Mundial. E o nome mais citado entre as crianças foi o de Neymar. Quem vai ser o melhor jogador do Brasil na Copa? Que o Neymar for, vai ser ele. Tem aquele jogador na seleção brasileira que você gosta, que você acha mais especial? Neymar. Por quê? Porque ele é um bom jogador. Porque ele já conseguiu uma Champions, já conseguiu trazer a medalha de ouro para o nosso Brasil, aí ele pode jogar também. A estudante Luna também participou da dinâmica. Apesar da idade, relembrou de quando o Ronaldo Fenômeno se machucou antes da Copa do Mundo de 2002. E ela está esperançosa diante de algumas coincidências em relação à última vez que o Brasil foi campeão. Aí ele foi pro médico, só que aí não sabia se ele ia jogar. Só que aí ele foi lá e jogou. Aí ele jogou, o Brasil foi campeão. E o Brasil estava no grupo C. E esse ano o Brasil caiu no grupo C. E quem tem lesão no joelho? O Neymar. Então o Brasil vai ganhar. Os alunos começaram a atividade por volta das 9 horas da manhã, com apoio do professor e grafiteiro Rodrigo Santana. De acordo com ele, antes da ação externa, os estudantes iniciaram um aprendizado sobre ilustração dentro da sala de aula. A importância é que, primeiro, elas se sentem mais em posse desse muro aqui, vão passar por aqui, vão mostrar para os pais, então já é uma arte delas exposta. Na verdade, algumas vai ser a primeira exposição delas, né? Então, trazer esse conteúdo de sala de aula também para a parte externa estimula que eles façam em outra superfície. Rodrigo ressaltou ainda a importância de estimular a arte desde a infância. Até que no futuro
assim como eu, vira uma profissão para eles, né? Vira um trabalho, parte da vida, ou no máximo uma boa terapia, porque a arte sempre espairece a mente. Segundo a diretora do Colégio Santa Catarina, Mônica Chung, a ideia partiu de um grupo de professores com o objetivo de proporcionar para os alunos uma atividade diferente da rotina. Então isso vai ficar marcado na vida deles, né? Até porque a gente sabe que eles vão passar aqui e vão se sentir assim: nossa, fui eu que ajudei a pintar esse muro para torcer pelo Brasil. Mônica falou também sobre a importância da aula de artes no colégio. Eles estão fazendo um projeto agora, estão escrevendo um livro e fazendo a ilustração do livro, né, juntamente com o professor Rodrigo. Então, esse movimento, que eles sabem que o que eles fazem no papel, eles podem fazer, né, produzir arte em outros locais. Como exemplo, né, em comemoração à Copa do Mundo. A criançada já está ansiosa para a Copa do Mundo. O Brasil entra em campo já nesta semana, no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos. Quem acha que o Brasil vai ganhar, levanta a mão! Quem tá torcendo pro Brasil, levanta a mão! Brasil! 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 E começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar de tênis, futebol e Fórmula 1. Começando no tênis, o número 3 do mundo, Alexander Zverev, finalmente venceu um Grand Slam. O alemão superou o italiano Flavio Cobolli por 3-2 na grande final de Roland Garros na França. E o curioso dessa conquista é que, apesar de ser o 25º título da carreira de Zverev, esse foi apenas o seu primeiro título de Grand Slam e também o primeiro título de um Grand Slam de um alemão em mais de 30 anos. E além dele, Guto Miguel se tornou o primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros na chave de simples masculina. O primeiro cabeça de chave do torneio e então, quarto do ranking, o goiano de 17 anos venceu o americano Michael Antonius por 2-0 para levar o troféu do Grand Slam de Paris. Com a vitória, o tenista deixou o saibro francês com o posto de novo número 1 do mundo entre os juvenis. Cara, a gente tem que destacar aqui, são duas conquistas muito significativas, uma que, querendo ou não, coroa uma carreira muito importante do Zverev, uma carreira muito vitoriosa do Zverev, mas que ainda faltava esse título de Grand Slam. Faltava essa pitadinha. Essa pitadinha, né? Essa conquista que realmente consegue colocar entre os grandes. E também, por outro lado, a gente tem a vitória do Guto Miguel, que aí já é para celebrar o início dessa carreira que é muito promissora. E é muito interessante a gente ver esse título do Zverev, que todo mundo já estava dando ele como favorito depois da eliminação do Sinner e do Djokovic. Djokovic que foi eliminado pelo João Fonseca, o brasileiro. E é muito curioso a gente ver que realmente ele conseguiu, sem ter que derrubar esses gigantes, né? É verdade. A gente até destaca que uma vez ou outra parecia que o Zverev dava uma pipocadinha aqui, uma pipocadinha ali. Porém, o Zverev foi muito bem durante todo esse torneio. Quase enfrentou o João Fonseca, inclusive, se o João Fonseca não tivesse sido eliminado pelo Mensik anteriormente. Mas, no final das contas, o Zverev saiu como esse grande vencedor. Mas, para mim, no meu coração, o grande vencedor dali é o João Fonseca. Que apesar de não ter ganhado o título, deu um passo importantíssimo na carreira. Foi o que o Jonathan falou na última edição. Foi uma virada de chave na carreira dele, eu acredito. Que ele faltava ter uma vitória assim, uma vitória contra um nome tão grande para destravar aquele potencial que o João Fonseca a gente sabe que tem. E, falando em potencial, falando de tenista brasileiro, a gente tem que falar do potencial absurdo que tem o Guto Miguel. O Guto Miguel ganhou de 2-0 a final do Roland Garros, primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros, e ele é um jogador muito agressivo e ele é muito legal de assistir ele jogando, que ele é muito ousado também, ele tem aquela pitadinha brasileira, diferente do João Fonseca, que tem aquele tênis um pouco mais europeu ou mais norte-americano, que é algo mais técnico, mais usando o saque, e o Guto Miguel a gente tem aquela pitada até de Federer, talvez. Exagerando um pouquinho, mas tem um pouquinho. Exatamente, é bom dar aquela exagerada nesse momento, porque a gente consegue projetar um pouco do que pode ser realmente o Guto Miguel, e tem muito potencial para aquecimento, né, Caio? Porque a gente, claro, destaca, tem muita coisa que
é talento, tem muita coisa que é treino, mas essa pitadinha, como você disse, essa questão brasileira, essa ousadia, muitas das vezes não é ensinável. Então as pessoas têm que realmente nascer com isso e parece que o Guto Miguel tem esse talento. E a gente fica aqui, é claro, na torcida para que esse tenha sido só o primeiro título desse juvenil, mas que também consiga, é claro, avançar em outras competições. Claro, o primeiro título de Roland Garros dele, mas que ele consiga também repetir esse feito nas categorias principais e, é claro, quando sair dessa categoria de base e for para o mundo desse tênis, que a gente vê que os brasileiros estão ganhando mais destaque recentemente. Agora, mudando de modalidade, vamos sair da França e partimos para o Principado francês, Mônaco. Isso porque no último fim de semana tivemos o tradicionalíssimo Grande Prêmio de Fórmula 1. E adivinha quem foi o vencedor? Exatamente, Kimi Antonelli. Pela 5ª vez seguida na temporada, e junto com ele subiram no pódio Lewis Hamilton da Ferrari e Isaac Hadjar da Red Bull. E apesar do histórico recente de corridas pouco movimentadas, aconteceu bastante coisa nessa edição de 2026 de Mônaco, principalmente nas últimas voltas. Inclusive, 6 carros não terminaram a corrida, tivemos 2 safety car, uma bandeira vermelha e diversos pilotos receberam punições. E no meio de todo esse caos, o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 14ª posição. Caio, a gente tem que destacar aqui que Mônaco foi muito movimentada e não foi ao mesmo tempo, porque na hora que a gente estava tendo de fato a corrida, nós não tivemos muitas ultrapassagens, porque a gente sabe, né, Mônaco é muito estreito, então fica muito complicado a gente ter aquela corrida muito disputada. Porém, na medida do possível, foi uma corrida bem mais movimentada do que as últimas que a gente tem acompanhado. Com certeza, ainda mais depois da mudança que tivemos no ano passado, com a questão dos 2 pitstops obrigatórios, a gente teve uma corrida um pouco mais movimentada esse ano, mas, como você disse, sem ultrapassagem na pista, né? Só por meio de estratégias, etc. O que eu acho importante de destacar, Gabriel Bortoleto, 14º, que largou dos boxes, porque teve um problema na volta de formação, conseguiu se manter na pista enquanto todo aquele caos estava acontecendo e terminou em 14º colocado. Exatamente, não foi uma grande corrida do Gabriel Bortoleto no sentido de um grande resultado, porém foi uma corrida de perseverança, porque a gente tem que destacar, com tanta coisa acontecendo na pista, muitas das vezes acontecendo nas proximidades do próprio Bortoleto, a gente teve uma sequência de acidentes, inclusive com o Carlos Sainz, que foram 2 acidentes do lado do Bortoleto, e ainda assim ele conseguiu sair ileso, conseguiu ir muito bem nesse sentido, e é muito importante que ele termine a corrida, é muito importante que ele consiga se destacar nesse sentido, principalmente em meio a tantas adversidades. E como você disse, ele teve muito azar, ele teve um problema na hora que estava colocando o carro na pista, não conseguiu sair do box direito, então assim, foi uma corrida, um resultado não tão bom, mas no final das contas foi uma corrida bem positiva, diria que com mais pontos positivos para o Bortoleto do que com pontos negativos. Mas se a gente for falar de ponto negativo, a gente tem que falar da organização de Mônaco, né, Caio? Porque o asfalto se desfez em meio à corrida e pode estar relacionado a 2 acidentes, não é mesmo? Isso é inacreditável. O que eu falei com você até nos bastidores é que se fosse no Brasil, se fosse em Interlagos, provavelmente a gente não teria mais Interlagos no calendário da Fórmula 1. Mas como é Mônaco, estão falando que foi problema dos freios, estão falando que foi problema dos pilotos e etc. A gente teve 2 casos, né, que foi o do Lance Stroll e o do Leclerc, que a princípio os 2 foram causados por esse... Por conta desse asfalto, problema no asfalto. Mas é triste ver isso, porque é Mônaco, né? Exatamente, um lugar tão tradicional, a gente não espera que vai ter esse tipo de problema. Exato. É claro, de vez em quando a gente tem uma coisa com bueiro, alguma coisa com outro tipo de questão, porque a gente destaca, é claro, problemas existem porque não é um autódromo, Exato. É uma pista que carros andam. Porém, num lugar tão tradicional que já tiveram tantas corridas, a gente espera que a organização esteja preparada. O problema no asfalto não é um problema que acontece repentinamente. Exatamente. Mas, no final das contas, a gente leva mais coisa positiva do que negativa desse Grande Prêmio de Mônaco. E, vou dizer, Caio, nas últimas voltas, mais especificamente na última relargada, porque nós tivemos uma relargada parada, foi uma corrida até que emocionante e nos 30 segundinhos ali, na realidade, né, que a gente tem que destacar, porque eu estava ali na torcida do Hamilton ganhar essa corrida com a Ferrari, porque o Kimi Antonelli mereceu? Mereceu. Fez o primeiro Grand Slam, ou seja, ganhou, fez a pole, liderou todas as voltas e fez a melhor volta? Fez. Porém, no meu lúdico, eu estava ali torcendo pro Hamilton porque estou esperando essa primeira vitória dele na Ferrari e ele correu muito bem durante toda a prova. Não, ele correu muito bem durante todo o fim de semana. Todo fim de semana. Desde os primeiros treinos livres até o quali, que ele
era um dos favoritos a pegar essa pole e também andou muito bem na corrida. Então, era esperado também, para quem estava torcendo igual vocês estavam torcendo para o Hamilton, era esperado até uma vitória dele. Agora, mudando de esporte, é óbvio que vamos falar de seleção e de Copa do Mundo. Primeiro, falando de Brasil. O último amistoso de preparação para a Copa foi complicado para os nossos canarinhos. Nós vencemos o Egito por 2-1 com gols de Bruno Guimarães e Endrick, mas tivemos problemas no meio do caminho. O primeiro deles foi a entregada de Marquinhos e Casemiro, que gerou o gol dos adversários. E o segundo e o principal foi a lesão do Wesley, lateral direito, que o tirou da Copa e fez que o volante Ederson fosse o convocado no lugar. Caio, a gente tem que destacar aqui que os primeiros 15 minutos, principalmente, foram muito positivos desse time do Brasil. O time logo abriu o placar, Bruno Guimarães, na realidade não só o Bruno Guimarães fez o gol, mas ele conseguiu dar aquela pitadinha final numa jogada muito importante dessa seleção brasileira, que foi justamente a pressão alta, porque muitas das vezes nem se tem isso como jogada, mas assim, um trabalho muito bem feito do time, foi o trabalho do Igor Thiago, do Rafinha, do Vinícius Júnior, do próprio Bruno Guimarães, que resultou numa roubada de bola e botou o Bruno Guimarães ali na cara do gol. Porém, logo depois a gente tem a lesão do Wesley, que aí é uma complicação muito grande para a seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Cara, com certeza, era o único lateral direito de ofício que a gente tinha. A gente sabe que Danilo e Ibanez, os dois foram convocados para suprir essa vaga de reserva do Wesley, caso fosse necessário. Só que a gente não contava com essa lesão do nosso, eu acredito que um dos principais jogadores que tinham que ficar no time titular, né? Então, vamos ver. Com a convocação do Ederson, o Fabinho também pode ser jogado para a lateral direita, visto que ele já fez isso no Mônaco, fez isso no Liverpool também. E vamos ver como que o Ancelotti vai trabalhar com essa questão da lateral direita. Sobre o gol, como você falou, eu acho que é um trabalho muito legal que o Ancelotti tem feito, da pressão, fazer uma pressão lá em cima. Fez isso contra o Panamá, deu certo, fez isso novamente contra o Egito e deu certo. Mas a gente não pode ter esses problemas que a gente teve, e principalmente o Marquinhos, que é o Marquinhos, não pode entregar uma bola daquela no pé do zagueiro, do atacante adversário. Exatamente, porque foi um lance que eu até acho que é uma culpa dividida ali entre o Marquinhos e o Casemiro, porque o Casemiro também vejo que ele está mal posicionado, sim. Porém, quem está com a bola que tem a responsabilidade maior, né, Caio? Ele não podia ter dado um passe sem olhar, um passe que, querendo ou não, acabou sendo displicente. E a gente, é claro, perdoa porque a gente está falando só de um amistoso. Não adianta a gente condenar ninguém por conta de amistoso, principalmente quando é um dos principais zagueiros do mundo. Não falando só do Brasil, mas um dos principais zagueiros do mundo. Porém, é para levar esse ponto de lição, para realmente tomar esse cuidado e não repetir na hora que estiver valendo de verdade na Copa do Mundo. Mas, Caio, só para a gente finalizar, falar aqui um pouquinho da convocação do Ederson, que a gente tem que comentar aqui. Apesar de não ser uma troca direta, a gente está trocando um lateral direito por um volante, eu acho que isso passa muito também pelos testes finais da seleção brasileira, que eu acho que o Ancelotti realmente se rendeu ao 4-3-3. Eu acredito que ele vai deixar um pouquinho para trás, não totalmente, mas deixar um pouco para trás aquela ideia inicial do 4-2-4, porque o time jogou muito melhor com o Paquetá ali no meio de campo. E eu acho que a convocação do Ederson é justamente para ter mais um jogador ali para reserva no meio campo. Exatamente. Para ter ali um substituto, um jogador mais físico, que eu acho que essa seleção também precisa. Então, eu acho que foi uma convocação justa ali, mais um jogador. E como você disse, Fabinho pode jogar na lateral direita, então ali a gente tem uma troca, que a gente vai ter um primeiro volante que pode passar para virar lateral, e agora a gente tem um outro primeiro volante de ofício, que também joga de segundo, também joga ali na posição do Bruno Guimarães, então a gente tem uma série de possibilidades. E também, é claro, destacar aqui, o Ibanez, que jogou de zagueiro, jogou muito bem, inclusive contra o Egito. Eu acho que ele é o principal nome para a lateral direita. Eu concordo com o Danilo, apesar de ser, né, o homem de confiança do Ancelotti, não me passa tanta confiança assim. Eu acho que ele não passa confiança eu acho, para nenhum torcedor atual. Mas é jogador polivalente, né? A gente precisa desses jogadores para a Copa, porque com certeza vai ter mais lesões, nem que sejam lesões pequenas, que durem pouco tempo, né? Tem pouco tempo de recuperação. Mas é importante a gente ter esses jogadores que fazem mais de uma posição. E eu concordo com você, eu acho que o Ibanez é o principal jogador. Ele foi testado já no amistoso contra a Croácia, se eu não me engano, de lateral direito. Jogou bem, o Ibanez tem feito... Ele garantiu essa vaga dele na Copa porque ele tem feito bons jogos conforme o Ancelotti colocou ele para jogar. Perfeito, Caio. E olha só, gente, agora para a gente poder finalizar a nossa edição, só fazer um outro pequeno destaque, mas agora saindo do Jogo do Brasil.
só falar que a gente também vai ter, nessa quinta-feira, a estreia da Copa do Mundo, o início da Copa, justamente com um jogo entre México e África do Sul. E a gente vai ter sim um representante, na realidade 3 representantes brasileiros, encabeçados pelo Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar esse primeiro jogo. Vai ser o árbitro, vai ter a honra de ser o árbitro do primeiro jogo dessa Copa, do jogo de abertura, que todos os holofotes estão para lá. Então, esse jogo entre México e África do Sul, apesar de ser com 2 seleções que não tem nada a ver com o Brasil, a gente vai ter sim o nosso representante brasileiro lá. Eu diria que não é o melhor dos árbitros aqui no Brasil, porém vai disputar lá, vai apitar lá essa primeira partida disputada da Copa do Mundo, e é claro, a gente fica na torcida para que ele tenha um ótimo trabalho. Exatamente. É isso, Caio. E com essas informações nós encerramos mais um Correio Esportivo. Até a próxima. Até a próxima. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta.
E olha só, gente, o recente resgate de 2 cachorros que estavam em situação de abandono em Petrópolis geraram revolta nos últimos dias. Diante da gravidade da situação, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou um dos agentes da Polícia Civil que atuou no resgate dos animais. Ele apontou que, infelizmente, esse tipo de situação é uma realidade aqui na cidade e que muitas vezes os órgãos públicos não podem agir devido à falta de estrutura para acolher esses animais. Por que a gente não faz mais? Porque não há no poder público municipal da nossa cidade, isso é um fato, não estou inventando nada, tá? Espaço público adequado para cuidados veterinários, a hospedagem do animal resgatado aguardando a adoção. O comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, da 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, atendeu uma ocorrência de maus-tratos a 2 cachorros no bairro Vila Felipe no dia 8 de junho. Os animais foram encontrados em situação de abandono. Um deles estava acorrentado, extremamente magro, debilitado e correndo risco de morrer. O outro foi localizado em um espaço pequeno e insalubre, cercado por fezes e urina. A ação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 35 anos, que era proprietária dos animais. Só foi possível porque uma protetora de animais independente, e ela banca os cuidados veterinários e a hospedagem até a adoção. Vale destacar que situações de maus-tratos e abandonos como as destes animais não são raras em Petrópolis. De acordo com dados do Disque Denúncias, 183 casos de maus-tratos aos animais foram reportados na cidade no ano de 2026. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui no meu telefone cadastradas por volta de 40 denúncias de maus-tratos até o momento, com fotos, vídeos, nomes de proprietários dos animais, endereços completos. Segundo Aranha, a falha estrutural é o principal empecilho para as operações de resgate no município de Petrópolis, mas esse problema está longe de ser uma exclusividade da cidade. Não é um problema só de Petrópolis, isso não existe quase em lugar nenhum do Brasil inteiro. É uma responsabilidade pública, sim, tá? Mas o poder público se finge de morto. Mesmo com as falhas apontadas, o comissário destaca a importância da população em casos de maus-tratos por meio da realização de denúncias. Elas devem ser feitas por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, COBEA, pelo WhatsApp DDD 24 98839 7243 e também 24 2291 1505 e o e-mail caicobea@petropolis.rj.gov.br ou diretamente com a 105ª Delegacia de Polícia Civil pelo WhatsApp DDD 24 99 281 2287. E uma ação conjunta entre o 26º Batalhão de Polícia Militar e a CPETRANS resultou na remoção de 11 motocicletas irregulares em Petrópolis. A Operação Grau Zero foi realizada na noite de segunda-feira com fiscalizações em diferentes pontos da cidade. A operação teve caráter itinerante e passou pelos bairros Meio da Serra, Alto da Serra, Centro e Cascatinha, com abordagens realizadas em locais estratégicos do município. Durante a ação, 11 motocicletas foram removidas ao depósito municipal por apresentarem irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Militar, a Operação Grau Zero faz parte das ações permanentes desenvolvidas pelo 26º Batalhão para coibir infrações de trânsito, manobras perigosas e o uso irregular de motocicletas. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança viária e contribuir para a preservação da ordem pública, garantindo mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres. E Petrópolis foi contemplada com novos investimentos para as áreas da saúde e da segurança pública. O município vai receber mais de 6 milhões e 500 mil reais para o fortalecimento da rede municipal de saúde. Além disso, 5 motocicletas foram contempladas e serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal. Do total de recursos destinados à saúde, 3 milhões e 300 mil reais serão aplicados no custeio, manutenção e ampliação dos atendimentos especializados realizados na rede pública municipal.
Outros 3 milhões e 200 mil reais serão utilizados para fortalecer os serviços das unidades básicas de saúde e ampliar a capacidade de atendimento à população. A gente tem ajudado bastante aqui Petrópolis na saúde, com equipamentos para as nossas forças de segurança, para a Guarda Municipal, para obras de contenção e muito mais. Além dos investimentos na saúde, a Guarda Civil Municipal vai receber 5 novas motocicletas para reforçar as ações de segurança e o atendimento à população. Os recursos foram destinados pelo senador Carlos Portinho com o objetivo de fortalecer os serviços públicos oferecidos no município. E nos últimos 2 meses, a Prefeitura de Petrópolis promoveu a reinserção social de 14 pessoas que estavam acolhidas no NIS, que é o Núcleo de Integração Social no Alto da Serra. Por meio do trabalho da Rede de Proteção Social do município, foi possível garantir o resgate da autonomia individual e a retomada da convivência familiar e vida comunitária. Para o início da reinserção, a primeira ação é o cuidado em garantir que a pessoa acolhida tenha condições financeiras de sustento. Por isso, os técnicos do Núcleo de Integração Social, o NIS, buscam informações sobre benefícios sociais ou previdenciários que os acolhidos possam ter direito, como Bolsa Família ou BPC, ou então ajudam na busca por um trabalho. Das 14 pessoas, 7 são homens e 7 são mulheres, de diferentes idades e tempo de acolhimento no NIS, no caso da unidade do Alto da Serra. 5 delas optaram por voltar para a cidade de origem. As demais encontraram uma nova casa em Petrópolis. Nos 2 casos, há um trabalho efetivo para tornar a nova vida possível. Outro ponto importante são os cuidados com a saúde física e mental, já que as pessoas passam a viver de forma independente a partir da reinserção. Neste momento, há um cuidado particular também se o acolhido precisa de suporte para tratamento contra o alcoolismo ou dependência química, e então é feito o encaminhamento para o CAPS. Realizamos um trabalho focado na reinserção social das pessoas em situação de rua, para que essas pessoas possam ter a sua dignidade resgatada, a sua cidadania, um trabalho de autonomia, de emancipação, de resgate de laços familiares, de vínculos familiares dessas pessoas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, em um dos casos de reinserção, um homem voltou para a casa da mãe. Uma nova reinserção deve acontecer nas próximas semanas e, para este caso, os colaboradores já ajudaram na aquisição de móveis e eletrodomésticos, como armário, cama e fogão. Um trabalho totalmente humanizado, respeitando a dignidade humana. Esse que é o foco aqui da Secretaria de Assistência Social acerca das pessoas em situação de rua, para que a gente possa estar reinserindo essas pessoas à sociedade. É isso aí, bom trabalho. E quem sai em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana 108 vagas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira e o cadastro dos currículos deve ser feito pela internet no site da Prefeitura. Entre as oportunidades disponíveis, as maiores ofertas são para ajudante de açougueiro com 7 vagas, açougueiro com 5, auxiliar de serviços gerais com 10 e operador de caixa com 6 vagas. As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. A Prefeitura orienta os candidatos a manterem o currículo sempre atualizado para participar dos processos seletivos. Também é importante guardar o e-mail e a senha cadastrados, já que esses dados serão utilizados para acessar e atualizar o currículo. Os interessados devem realizar o cadastro online no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Após o registro, os candidatos poderão ser encaminhados para os processos seletivos de acordo com o perfil exigido por cada empresa. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta quarta-feira. E olha, como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia na cidade vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também será com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 21 graus.
Vale destacar que Nova Friburgo tem batido recorde de baixas temperaturas no estado, sendo a 4ª cidade mais gelada do Sudeste neste último fim de semana. Agora, em Teresópolis, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência das outras cidades da região serrana. A quarta-feira será de sol, mas com períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens e os termômetros podem variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens, ou seja, com períodos de céu nublado. As temperaturas na cidade podem variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia vai seguir essa mesma tendência. A quarta-feira será de sol com períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens. Os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus, ou seja, mais frio do que em Paraíba do Sul. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Bem gelada, né? Até a próxima! E agora a gente fala da Bauernfest, a festa do colono alemão de Petrópolis, que está chegando, e hoje à tarde é o lançamento da programação oficial da festa. E olha só, você que passa por ali, que você dirige, preste atenção, porque a partir de hoje a Rua Alfredo Pachá, aquela ali da Bauer, pois é, será parcialmente interditada para o início da montagem da parte externa da Bauernfest, que acontece no Palácio de Cristal, e durante esse período de montagem não vai ser permitido parar na rua. Quem traz todos os detalhes sobre esse lançamento, sobre ali o trânsito, como vai ficar, é o nosso repórter Jonathan Joras, que vai contar pra gente. Bom dia, Jonathan. Roberto, um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha também. Bom, além dessa interdição parcial que começa a partir de hoje, né, nessa quarta-feira, no sábado, né, no dia 13 de junho, a Alfredo Pachá já vai ser totalmente interditada para o trânsito de veículos. Claro, isso tudo por conta ali da montagem da Bauernfest e das estruturas externas, né, que a prefeitura monta na Alfredo Pachá. E em razão da interdição da Alfredo Pachá, a Rua Padre Siqueira, né, que é aquela rua que sempre tem a inversão de sentido, né, ao lado ali do Palácio de Cristal, ela, claro, vai ser invertida, né? Então, é uma forma da Prefeitura de Petrópolis, da CPTrans, procurar desafogar um pouco do trânsito na Alfredo Pachá. Enfim, e aí, claro, essas mudanças ficam em vigor até o término da Bauernfest. Então, tem a interdição parcial a partir de quarta-feira e até sexta, e a partir de sábado, a interdição total da Alfredo Pachá. E, Roberta, uma coisa importante, né? Hoje tem a solenidade de abertura da Bauernfest no Palácio de Cristal, a partir das 4 horas da tarde. Inclusive, a nossa repórter, né, Evelyn Carvalhais, vai lá acompanhar. Então, amanhã, certamente, teremos uma matéria completa sobre esse assunto, né? A Bauernfest está prevista para começar no dia 19 de junho e vai até o dia 5 de julho. Mas, em relação à Bauer, é isso. Obrigada, Jonathan, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Amanhã a gente vai trazer essa reportagem completa porque hoje tem essa solenidade aí de lançamento da programação da Bauer. A gente vai saber o que vai acontecer, mas a data o Jonathan já passou. Repete pra gente, Jonathan. Começa dia 19 e vai até o dia 5 de julho. Show, muito obrigada, Jonathan, pelas suas informações, bom trabalho. E a gente vai terminando o nosso jornal, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã e espero você. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.